entender mais sobre esse assunto todo e até os próximos passos do julgamento ou para o cumprimento das penas de todos esses que fazem parte do núcleo 1, o núcleo mais avançado aí no processo desse inquérito que investigou a trama golpista, vamos conversar então com Antônio Gonçalves, advogado criminalista, para falar um pouquinho mais sobre isso. Antônio, muito bom dia, prazer te ter aqui. Acho que é a primeira vez que a gente conversa no Acorda Metrópolis, né? Verdade, Natália. Tudo bem? É um prazer falar com você e com quem nos acompanha. É isso. A gente sempre traz novos especialistas, porque é um caso inédito, né, doutor? É isso, um ex-presidente da República condenado a golpe de Estado, tentando derrubar a democracia, que até o elegeu lá em 2018, mas em 2022 ele perde a eleição e o que a Procuradoria-Geral da República quis comprovar é que ele liderou essa trama golpista, arregimentou diversas pessoas de altas patentes das Forças Armadas brasileiras, mas também civis, para destruir a Praça dos Três Poderes, porque esse plano teria diversas frentes de trabalho e terminaram com 8 de janeiro de 2023, com a destruição da Praça dos Três Poderes, dos palácios que estavam ali. Doutor, qual é o tempo que a gente deve ter para o cumprimento dessas penas, essa fase agora em que o Supremo apresenta o acórdão, né, registrando, portanto, todas as penas, tudo que foi julgado. Aí as defesas tiveram ali os seus 5 dias para apresentar os recursos, se achassem que deveriam apresentar esses embargos. Como eu comentei, quase todos apresentaram, só Mauro Cid não apresentou, né, a defesa do Mauro Cid, e ele deve, então, portanto, ter já a sua pena cumprida nos próximos dias. E para os outros, qual é o tempo agora de análise do Supremo Tribunal Federal desses embargos e o que pode acontecer nos próximos passos? Bom, vamos por partes, porque você me fez várias perguntas, Perfeito. Né? Então, primeira coisa, o instrumento recursal chamado embargos de declaração. O embargo de declaração ele existe apenas e tão somente para esclarecer se houve alguma obscuridade, alguma omissão ou alguma contradição ao longo do processo. Ele não tem um efeito de modificar o resultado, e sim de esclarecer esses pontos nesses 3 itens que eu mencionei. Então, não há uma tendência ou uma possibilidade concreta de modificação de pena de nenhum dos que recorreram. Há, sim, a possibilidade de esclarecimento. Então, quem nos acompanha pode perguntar assim, mas então por que eles alegaram tantas coisas? Porque, na prática, é o único recurso antes do cumprimento das penas. E por que o Mauro Cid não recorreu? A defesa do Mauro Cid entende que ele já cumpriu essa pena, porque ele está há mais de 2 anos preso. Então, a defesa, inclusive, solicitou o relaxamento da sua prisão, dada ao cumprimento da pena. Então, há uma tendência, só lembrando para quem nos acompanha, Mauro Cid fez um instrumento jurídico chamado delação premiada. E com base nessa delação, que é o fornecimento de informações relevantes para o processo, que ele conseguiu esse acordo e teve a pena tão baixa. E por ter uma pena menor do que os outros e já ter cumprido, ele não optou por ingressar com um embargo, já que, na visão dos advogados, essa pena já foi cumprida. Mas a curiosidade, Natália, se você me permite, é a tática dos advogados ao longo da sua defesa. Então, tem recurso de um dos condenados, eu não vou me lembrar se é o Ramagem ou se é o Anderson Torres, diz que anterior a 20 anos, que nos crimes contra o Guilherme de Pádua, aquele que assassinou a atriz Daniela Pérez, também a pena foi inferior a 20 anos. Então, que seria um absurdo ele ser condenado a um período superior a um crime de guerra, tal qual a Segunda Guerra Mundial. Então, cada advogado utiliza a sua estratégia.
Outro ponto de defesa de um dos outros condenados também alega, como o argumento do ministro Fux, que não houve tempo para analisar toda a documentação, que isso é uma falha processual que feriu a ampla defesa, feriu o contraditório. Mas há uma tendência no Supremo Tribunal Federal de, primeiro de tudo, como funciona. O relator ele tem que aceitar o recurso, ele tem que dizer que ele recebe os embargos de declaração, para depois ele encaminhar ao presidente da turma, que hoje já mudou, é o Flávio Dino, pautar para que a turma, de uma maneira geral, aprecie os argumentos e diga se há verdade, se há razão ou não para cada um dos recursos. A tendência no embargo de declaração, a menos que a omissão, a contradição ou obscuridade seja muito grave, é que haja a manutenção do resultado. Então, agora sim, cheguei na sua pergunta inicial. O que vai acontecer depois? O general Braga Neto já se encontra preso, é o único que está preso, inclusive há mais tempo. Então, a tendência é que ele permaneça. O que pode acontecer com ele, e vai acontecer muito provavelmente, é que ele seja julgado pelo Superior Tribunal Militar para verificar se ele vai perder a patente, ele e o ex-presidente, o capitão Jair Bolsonaro. Já no caso do ex-presidente, se esses embargos de declaração forem rejeitados, vai ser analisado o cumprimento da pena dele e dos demais envolvidos. E aí já há um pedido da defesa do ex-presidente da manutenção da sua prisão domiciliar. E aí vai caber ou ao relator ou à turma, se ele entender que a decisão tem de ser colegiada, porque a visão é dele, ele pode decidir sozinho, de que ele pode ser encaminhado a uma prisão especial, seja na Papuda ou uma prisão militar, por exemplo. Não há a possibilidade de um ex-chefe de Estado ir para uma prisão comum, uma penitenciária convencional. Ele tem, por prerrogativa da função que cumpriu, o direito a uma prisão especial. Então ele pode ir para Papuda ou para uma prisão especial em Brasília. É bastante importante, inclusive porque surgiu aqui no nosso chat, doutor, uma pergunta, aproveitar a deixa, o gancho, para já pedir para que as pessoas, lembrar para que as pessoas que estão nos acompanhando, se inscrever no nosso canal Metrópolis TV, ativar o sininho para ter todas as notificações e saber quando a gente estiver ao vivo, inclusive interagir com a gente. Chegam muitas perguntas por aqui, mandar um abração para o William, o François, o Rafael, a Jaqueline e o Carlos que mandou essa pergunta aqui. Ele falou, o Bolsonaro já está preso, para vocês ele está solto? Por isso que eu queria já ligar a esse finalzinho da sua resposta, doutor, porque tem essa dúvida, né? As pessoas ficam com essa dúvida. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está preso, mas a partir de um outro inquérito, que nem foi julgado ainda, um inquérito que envolve o filho dele, né? O Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deputado que está nos Estados Unidos, deputado federal, que está sendo investigado por uma atuação lá nos Estados Unidos, junto ao governo americano, para pressionar autoridades brasileiras, principalmente aí o foco no Supremo Tribunal Federal, que estava julgando e segue julgando o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso dentro desse inquérito. É bem diferente do caso de Walter Braga Neto, que foi preso dentro do próprio inquérito aí da trama golpista. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como Braga Neto, os dois foram presos antes mesmo do julgamento. Mas no caso do Braga Neto, dentro do inquérito da trama golpista, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro desse inquérito do Eduardo Bolsonaro. Acho que a gente pode reforçar, então, doutor, o caso específico dos dois, já que os dois estão presos. Você bem pontuou aí que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já pediu a manutenção, ou seja, para que ele continue em prisão domiciliar, inclusive depois do trânsito em julgado, ou seja, do processo todo jurídico, do caminho jurídico acabar, e aí ele realmente cumprir a pena dele da trama golpista e para que ele consiga continuar na casa dele. Se ele continuar na casa dele, doutor,
Algumas mudanças vão acontecer porque é isso. Ele foi preso na casa dele, dentro de um inquérito que não tem a ver com a trama golpista e antes de ser julgado. A partir do momento que ele é julgado, condenado a 27 anos de prisão em regime fechado na trama golpista por golpe de Estado, podem acontecer mudanças na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro justamente para que ele cumpra a pena dele lá? Olha, Natália, só para complementar a sua informação, na verdade são 3 os presos, né? O Mauro Cid também está preso. E justamente ele alega que ele já cumpriu a pena. No caso do ex-presidente, ele foi, como você brilhantemente acabou de lembrar, ele foi condenado a regime fechado. Prisão domiciliar não é regime fechado. Prisão domiciliar é um instrumento alternativo a uma prisão preventiva, que é o que ele foi submetido por conta desse processo que corre em paralelo, como você bem mencionou. Então, caberá ao ministro relator, o Alexandre de Moraes, decidir se o regime fechado será a papuda ou se será uma prisão militar, uma prisão especial. Não deverá ser a casa do ex-presidente. Porém, a defesa solicita, por questão das comorbidades que o ex-presidente possui, pela sua saúde frágil, que ele seja mantido em prisão domiciliar. E aí me parece que essa decisão não pode ser exclusiva do relator, e sim deveria ser colegiada pela turma, se for o entendimento de que pode ser concedida essa prisão domiciliar. Para os demais, não há nenhuma justificativa ou pedido. E uma coisa importante, o ex-presidente também já ultrapassou 70 anos, então ele tem privilégios concedidos pela legislação processual penal. Os demais não possuem isso. Então, tirante o general Braga Neto, que já se encontra preso em regime fechado, os demais farão o cumprimento também em regime fechado.